Olá, eu sou o Jean Galtu, seja bem-vindo ao canal Fala Galtu, e aí? Bom? Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Então tá bom. Seguinte, hoje a gente vai ver um caso muito esquisito, como você viu na thumbnail. A gente vai falar sobre uma reportagem recente de 2021, mais especificamente de março de 2021, onde um pai foi preso por chamar a sua filha de filha. Olha só como está o mundo, né? Foi preso por determinação da justiça. A justiça proibiu o próprio pai de chamar a filha biológica de filha. Quero que você acompanhe esse caso porque parece ser um caso de transfobia, mas na verdade não. É puro cuidado de um pai com uma filha que foi impedido pelo Estado de poder cuidar da saúde de sua filha e ainda mais foi preso. Acompanhe que é uma notícia bem chocante, mas antes se inscreva no canal se você está chegando agora e não é inscrito. É muito simples, só clicar aqui ou é aqui, eu nunca sei. Enfim, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível para que a gente possa atingir mais de 4.000 horas aqui no YouTube. Eu possa começar a monetizar esse canal, lindo, trazer cada vez mais conteúdos bacanas para você. Muito obrigado. Vamos para esse caso então. Homem é preso após chamar filho transgênero de ela. Certo? Vamos entender melhor essa reportagem. E é uma reportagem assim atual, 2021. Março de 2021. Vamos ver o que aconteceu. Um juiz da Suprema Corte da Colômbia Britânica, no Canadá, emitiu um mandado de prisão contra o pai após ter referido a sua filha, transgênero, sexo biológico feminino, ou seja, uma menina, como menina, certo? E por pronomes femininos. A adolescente de 16 anos passa por uma transição para o gênero masculino com injeções de testosterona desde 2019, ou seja, ela iniciou esse procedimento com 14 anos, uma criança. E pior, sem o consentimento do pai, tá? O homem teve o pedido de fiança negado e segue preso, ou seja, ele se referiu à filha biológica de filha e foi preso por causa de uma decisão de um juiz da Suprema Corte do Canadá. É isso, é desse nível que tá chegando o mundo, cara. Se você pai de uma filha, se sua filha decidir se tornar menino, e você tiver dados científicos e casos reais de arrependimento, que é o que o cara vai mostrar aqui, que eu vou ler pra você, e você argumentar, você pode ser preso por chamar sua filha, biologicamente menina, né, de filha. Olha que loucura, vamos dar uma olhada. O tribunal havia proibido o homem de se referir à adolescente como menina, além de vetar a divulgação de sua identidade em qualquer veículo de imprensa. Ele se entregou à polícia no local no dia 16 de março, tá, 2021. O caso chegou à Suprema Corte em 2019, quando o tribunal decidiu que a adolescente, então com 14 anos, uma criança, pré-adolescente, né, poderia ser submetida a procedimento hormonal para se tornar menino, mesmo sem o aval parental. A mãe concordou, aprovou e tudo mais, mas o pai não. E ele trouxe bons argumentos e argumentos científicos e caso real de arrependimento. E mesmo assim a justiça decretou que se você chamar sua filha de menina, de filha, usar pronomes femininos, você será preso, certo? E ele foi preso. Olha que loucura. O tratamento teria sido indicado por um conselheiro da comunidade escolar e pela clínica de gênero, tá? Que fornece o tratamento com bloqueadores de puberdade e hormônios de afirmação de gênero para jovens transgêneros. A justiça também alertou ao pai que se tentasse dissuadir a filha a desistir do procedimento, seria preso e condenado por violação doméstica. O que ele está dizendo aqui? Que a justiça proibiu o pai de conversar sobre isso com a filha. Está proibindo o pai de fazer a menina, a filha, perfeitamente saudável, a repensar esse procedimento que pode ser muito danoso à sua saúde e com certeza é irreversível. Foi proibido. Se não cumprisse com isso, ele seria preso e condenado por violência doméstica. No caso, ele se referiu a ela, ele foi preso por se referir a ela como ela. Foi preso, não foi, pelo menos não aparece que ele foi acusado de violência doméstica, mas foi preso por desacato à justiça de uma ordem de não poder chamar a sua filha biológica de menina, de filha, de ela, enfim. O canadense tentou reverter a decisão, essa é a parte mais surpreendente, assim que você fala, meu, essa não é a galera da ciência, essa não é a galera que se respalda na ciência e na lei para poder ter os seus julgamentos? Não, nem sempre, né? Ou melhor, a maioria das vezes não fazem isso. Olha o que aconteceu. O canadense tentou reverter a decisão da Suprema Corte para impedir o procedimento com base no posicionamento da Suprema Corte do Reino Unido no caso Keira Bell, uma jovem que se arrependeu do procedimento de transição de gênero e tentou processar a clínica responsável pelo tratamento.
O tribunal decidiu em favor de Queira, ressaltando a insuficiência de estudos e dados científicos que sustentem os tratamentos de transição de gênero prescritos para adolescentes. Ou seja, a ciência diz que não há estudos e dados científicos suficientes para que seja prescritos para adolescentes, crianças e adolescentes, transição de gênero. Tá? E eu trouxe o caso da Keira Bell para a gente ver o que ela diz. Tá? Trans processa a Clínica de Saúde do Reino Unido. Transição deveria ser mais cautelosa. Essa aqui é a Keira, né? Eu não sei se ela tem outro nome que ela se refere, mas está aqui Keira, vamos usar Keira, certo? Vamos lá, ó. O caso na Justiça Britânica tramita contra essa aqui, né? Dessa a empresa, tá? Fundação que comanda o único serviço britânico voltado à identidade de gênero. Legal. Os advogados da mulher argumentam que menores de idade não estão aptos a dar consentimento informando para o próprio tratamento com bloqueadores hormonais. Então, advogados dizem que menores de idade, adolescentes, crianças, pré-adolescentes, não podem dar consentimento sobre tratamentos de bloqueadores hormonais, certo? Que restringem os hormônios ligados à mudança do corpo durante a puberdade, como a menstruação ou o surgimento de pelos faciais, ou para a transição de gênero. Em resposta, afirma que mantém uma abordagem cautelosa no tratamento de crianças e adolescentes, tá? A empresa lá. Agora vamos descer aqui, ó, vamos ver o que a Keira disse. Então a Keira quis mudar de gênero, tá? Então aos 16 anos passou por três consultas de 1 hora, 3 horas de conversa sobre tratamento para a mudança de gênero. 3 horas é o suficiente para você mudar de gênero hoje. Para qualquer criança, 3 horas. Para uma criança tomar a brilhante ideia de querer mudar de gênero. Ó, eu estou dizendo aqui de crianças, tá? Você que é maior de idade, que já viveu, já passou por tudo isso, ou mesmo você criança que conversa com seus pais, que tem os pais abertos, que passa por psicólogos, que faz terapia e ainda assim deseja, aí é uma coisa, tá? Quando a gente fala de crianças que, cara, não viveram nada da vida ainda para poder, que são perfeitamente saudáveis, não viveram nada da vida ainda para dizer o que são, o que não são, ou que ainda estão confusas, eu acho que não é o caminho apelar para dar bloqueadores para elas e pronto, faz mudar de gênero. Não é assim, porque é irreversível, gente. Isso que é o ponto que eu quero chegar. Então, 3 consultas de 1 hora cada uma, então 3 horas de consultas, e começou o tratamento de bloqueadores de puberdade durante 1 ano. E depois com hormônios masculinos, que tomou por mais 4 anos e meios. Nesse período passou também por uma dupla mastectomia, tá? Ela afirma que sente que sua intenção de mudar de sexo não foi suficientemente questionada antes que iniciasse seus procedimentos. Lembra lá do tribunal que proibiu o pai de dissuadir a filha? O que é dissuadir? É conversar sobre. Falar sobre, filha, você tem certeza? Olha o que aconteceu aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é irreversível, você não vai poder mais ser desse jeito. Você será assim. Você pode ter problemas de saúde, que já eu vou falar sobre isso, por causa desse tratamento. Isso é dissuadir. Não é, dissuadir é tentar mudar a opinião, mas se você tem argumentos bons e você é pai e quer o bem da sua filha, do seu filho, cara, a justiça simplesmente tirou você da jogada. Falou, não, é a decisão dela e pronto. Mas, 14 anos não sabe nada. 14 anos não viveu nada, não sabe o que é a vida ainda. Eu acho que é muito difícil isso, tem que não pode ser desse jeito, entendeu? A justiça não pode tirar a criação que os pais vão dar para a filha assim, desse jeito, entendeu? Para o filho, para a filha, não pode. Ainda mais decisões importantes assim, certo? E aí a Keira ressalta aqui, ó, eu deveria ter sido questionada sobre as considerações que fazia a mim mesmo. Diz, acho que isso teria feito uma grande diferença se eu tivesse sido questionada nas coisas que eu dizia. Inicialmente me senti muito aliviado e feliz com a transição sexual, mas acho que à medida que os anos foram passando, me senti cada vez menos entusiasmada ou feliz. Você pode continuar e entrar cada vez mais nesse buraco, ou pode escolher sair disso e ter o peso tirado das suas costas. Ela está dizendo aqui, se tivesse mais pessoas conversando sobre o que poderia acontecer, eu poderia ter mudado de ideia, poderia continuar tendo uma outra opção sexual, me vestindo como eu quero me vestir, mas não ter optado por algo tão drástico. É isso que eu li, né? É isso que eu entendi, certo? Vamos voltar para a reportagem inicial. Em entrevista à imprensa local, o canadense afirmou que estava sentado como um pai vendo uma menina perfeitamente saudável ser destruída. E não há nada que eu possa fazer além de ficar sentado no meu canto e, por decisão da justiça, aplaudir. Eu posso concordar ou ir para a prisão.
disse em 2020, justamente isso. Ele não podia conversar com a filha sobre esse assunto, senão ele ia ser preso e... como que era o caso se ele fosse preso e condenado por violência doméstica. Olha o extremo é isso, cara. Por conversar, por tentar dialogar. Falar, filha, presta atenção, é isso mesmo que você quer pra tua vida? Se a criança viu tudo e mesmo assim tomou a decisão, beleza. Eu ainda acho que ela é muito jovem para tomar uma decisão importante como essa, mas pelo menos ela sabe de todos os riscos. E que eu acho que nesse caso ela não sabe. Não sei se ela se arrepende ou vai se arrepender, não sei, mas o pai está completamente certo em ficar indignado e não poder conversar com a filha sobre uma decisão importante dessa. Eu acho isso absurdo. Voltando aqui, né? Isso não vai mudar o DNA dela. Ela não vai se tornar um menino. Pode causar doenças no coração e outros riscos desse tipo. Causar diferentes tipos de câncer e como vão bloquear sua puberdade, a densidade dos seus ossos vai ficar estagnada, afirmou o pai à imprensa local. Ou seja, tudo baseado em estudos, em evidências, em ciência, né? Tudo que essa galera progressista geralmente se pauta. Fala, não, a gente vê a ciência. Pô, então vê esse caso, então vê isso aqui. Então, os cientistas estão dizendo que não há estudos que possam comprovar que é bom prescrever transição hormonal para crianças e adolescentes. Por que vocês estão teimando, né? Então, tipo, não é bem pela ciência, é mais pela causa em si, né? A decisão da Suprema Corte do Canadá também cita tentativas por parte do pai de apresentar evidências científicas que desmistificam o processo de transição de gênero e apontam para as consequências irreversíveis. O tribunal, contudo, não acatou nenhum dos apontamentos. Olha, isso é um absurdo, cara. A decisão da Suprema Corte também cita tentativas por parte do pai de apresentar evidências científicas. Então ele tinha as evidências científicas, que provavelmente é muito mais do que essa que a gente leu aqui, né? A gente leu 2 ou 3 só. E mesmo assim a Suprema Corte falou, não, ciência aqui não entra, aqui é só causa mesmo. A gente gosta dessas causas de transição de gênero, então um pouco importa a ciência. Se a menina saudável for se transformar em um menino não saudável, não importa. O importante é que ocorra a transição de gênero e que a nossa causa prevaleça acima da ciência. É basicamente isso que eu entendi quando eu li essa parte. É absurdo, tá? Eles criaram uma ilusão e forçam pais como eu a acreditarem nessa ilusão. O que vai acontecer quando essa ilusão acabar e a bolha explodir? Ela, minha filha, nunca mais voltará a ser a menina saudável que deveria ter sido. Sua voz ficará grossa para sempre, ela sempre vai ter que fazer a barba, ela não poderá ter filhos, não formará sua própria família. Esses jovens não compreendem o que isso pode significar, disse ele. O documento da decisão da corte afirma que a adolescente aos 12 anos teria informado a um conselheiro da escola sobre sua disforia de gênero. Com a ajuda da mãe, a estudante teria procurado assistência médica na clínica de gênero, que indicou o procedimento hormonal. A falta de consentimento do pai teria atrasado o tratamento, ou seja, era para ter começado com 12 anos de idade. Segundo alegou a equipe médica, o atraso estaria gerando sofrimento contínuo e desnecessário à menina e a colocava em risco de suicídio. O hospital iniciou o procedimento mesmo sem o aval do pai da adolescente. Esse caso aqui não tem nada a ver com transfobia, nada a ver. É um pai com dados científicos mostrando que não há dados suficientes que deem força para a prescrição de transição hormonal em jovens e adolescentes, e trouxe o caso da Keira, que se arrependeu após ter feito a transição de gênero. Não acredito que esse pai foi transfóbico, na verdade ele estava prezando pela saúde de sua filha. Um ponto que eu quero levantar aqui, por que não fez terapia psicológica com a criança para saber se era isso mesmo, para tirar todas as dúvidas possíveis e ver, não, de fato a criança se identifica com o gênero masculino, talvez a transição de gênero para ela seja a melhor coisa, ou melhor, por que não fazer ela lidar com isso, né, em terapia, para que quando ela tivesse uma idade maior, já ter passado pela vida um monte de coisa e ter entendido muitas coisas que com 12 anos não entende, com 14 também não entende, com 16 também não entende, mas sim, quando tiver maior de idade, acho que até 16 anos já deve ter um prévio entendimento, mas ainda assim não uma visão geral, mais global. Aí sim, entrar com tal procedimento um pouco mais cauteloso, né? Mas 12 anos, 14 anos, sério. É complicado, mas pior mesmo é ver a justiça proibir o pai de agir como pai, zelar pela saúde de sua filha. Isso é, assim, revoltante.
E aí, o que você achou deste caso? Deixa aqui nos comentários o que você acha, se você concorda, se você discorda, se você tem algum comentário para acrescentar aqui, por favor, deixa aqui embaixo, vai ajudar demais o canal, deixa o seu like para eu saber que esse tipo de conteúdo te agrada e compartilhe com o máximo de pessoas possível para ajudar o canal. Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo, beba sua água, fui! Ei você aí, maratone meus vídeos, vai, você vai gostar. Assista outro vídeo aí, por favor, me ajuda. Eu quanto conto pra pagar? Não, sério, eu não assisti.